assim assentado a sua Bíblia em Gálatas 4. Nós queremos ler apenas esses 7 versículos e deles extrairmos ensino para as nossas vidas nessa manhã. Porque aqui em Paulo, em Gálatas 4, de 1 a 7, vai nos revelar verdades espirituais baseadas nesse texto maravilhosas. Mostrar para você e para mim que nós não somos mais escravos. Nós agora somos filhos de Deus, herdeiros das promessas de Deus. Vamos ler de forma alternada então? Gálatas 4, de 1 a 7, diz assim o texto e eu inicio a leitura. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Juntos, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Agora as nossas mentes e corações estejam completamente capturados pelo poder do Teu Espírito Santo para podermos compreender esse texto tão precioso. Nós oramos na certeza que o Teu Espírito Santo mesmo nos guiará e Ele irá aplicar cada verdade desse texto, às nossas vidas. Oramos pela mediação suficiente de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém e amém. Irmãos, deixa eu situar vocês em relação ao contexto desse texto. Aqui, nessa carta, e basicamente aqui nesse texto, Paulo está combatendo uma influência legalista. Influência essa que queria amarrar os crentes primitivos, aqueles primeiros crentes da época, às leis cerimoniais mosaicas. Tudo aquilo que os rudimentos da lei, que estão lá registrados principalmente no livro de Levítico, que era o manual cerimonial, jurídico, de aplicação de todas essas leis pesadas demais, elas estavam sendo retrabalhadas, estavam ressurgindo no meio da igreja. E aí Paulo percebe que isso estava errado, porque o chamado daqueles que foram retirados da condição de escravos da lei, ele usa esse termo, agora essas pessoas vão viver a liberdade em Jesus Cristo. Só que muitas pessoas ainda estavam naquela comunidade de fé cristã envolvidas e tentando retrabalhar, tentando relembrar essas coisas do passado que o legalismo religioso trazia e que não fazia nenhum sentido para a vida da igreja. E aí ele vai usar de uma metáfora do direito romano da época para explicar a condição que os crentes estavam vivendo antes, sem Cristo, e agora na pessoa de Jesus. Porque ele vai mostrar de forma muito clara que antes esses crentes viviam na condição de escravos. Escravos do quê? Escravos das leis cerimoniais. E esses crentes, então, eram como herdeiros ainda menores. Ele cita isso aqui, herdeiros menores, que eram sujeitos a tutores, a pessoas que iriam fazer a gestão da vida deles, né? Escravos da lei, incapazes de desfrutar plenamente da graça de Jesus. Mas a graça em Cristo, Paulo vai deixar bem claro isso,
nos dá a condição de termos uma adoção plena. E aí já não somos mais escravos, mas passamos a ser filhos que vão usufruir, desfrutar, portanto, de direitos e privilégios que os verdadeiros filhos, eles passam a ter. Então, Paulo aqui vai trazer para a gente, basicamente, que em Cristo a gente recebe essa adoção plena. Já não mais como escravos, mas como filhos com todos os direitos e privilégios. E ainda, essa adoção, Paulo vai dizer que é obra da graça de Deus, porque Ele nos enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele nos deixou, Ele nos outorgou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é que nos torna íntimos do Pai. Ele que nos dá a condição de nos identificarmos de fato como filhos de Deus. E sermos agora filhos de um Pai que traz para nós toda a riqueza, toda a beleza dos privilégios e direitos para viver com Ele em plenitude. Por isso eu queria pensar com você sobre o tema nessa manhã, vivendo como um filho de Deus. Vivendo como um filho de Deus. Mas para viver como um filho de Deus, como uma filha de Deus, o Evangelho vai nos dar algumas pistas muito importantes. A primeira delas, o primeiro ensino que a gente pode extrair aqui desse texto, está no versículo 1 e no versículo 2, que eu releio para vocês. Diz assim o texto, Gálatas 4, 1 e 2. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo. Ele é herdeiro, mas não é diferente do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. O que é que Paulo está dizendo aqui para a gente? Paulo está mostrando que mesmo herdeiros, enquanto menores, aqueles que estavam sob a condição da lei do Império Romano e também sob a condição da lei judaica, eles tinham direito, mas eles não podiam fazer uso de forma alguma desse direito. Explico melhor. Segundo o aspecto jurídico romano, uma criança ela só poderia obter a maioridade a partir dos 14 anos ou aos 25 anos. Isso era uma condição. Então, o direito romano deixava isso muito claro. Não era diferente das normas de leis dos judeus, porque no bar mitzvah, que é quando a criança, o homem, né, o judeuzinho lá, o israelita, ele chega aos 13, 14 anos, ele vai obter essa maioridade. Ele vai passar a usufruir dos direitos, mas antes disso, ele vive na condição igual a um escravo, porque o escravo não tem direito algum, ou melhor, mesmo que o tivesse, não poderia exercê-lo. Então aqui Paulo está mostrando que esses herdeiros, enquanto menores, eram como escravos, sujeitos a tutores, a administradores, isso antes de Jesus. Ele usa essa metáfora, essa figura, para dizer para aqueles irmãos da igreja da Galácia, porque a carta aos Gálatas, ele vai dizer assim era a condição de vocês. Mas agora, como Cristo veio, como Ele está presente entre nós, vocês agora não estão mais sob a escravidão do pecado e nem sobre os rudimentos da lei. E aí ele deixa isso muito claro quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 7, versículo 14, Paulo vai dizer assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. O que é que Paulo está mostrando aqui? Que é necessário a gente reconhecer que essa condição, para atender a grandiosidade da nova vida que temos em Jesus, é necessário que a gente mude a chave. De que a gente entenda que sem Cristo, nós vamos viver como escravos. E deixe ainda eu explicar um pouquinho mais para você uma coisa. Muitas vezes nós podemos estar na igreja, termos um certificado como os nossos irmãos receberam hoje, termos o nosso nome arrolado no livro de atas do conselho da igreja, e a gente ainda está vivendo na condição de escravo, na condição de gente
que não atingiu a maioridade. O que é essa maioridade no contexto espiritual? É maturidade cristã. Não adianta, por exemplo, eu ter 300 anos de membresia da igreja. Eu ter a idade do pastor, passou dos 60, está na igreja esse tempo todo. Se eu não tiver a consciência de que eu devo viver como um filho de Deus, um herdeiro de Deus em Cristo Jesus, tendo intimidade com Jesus, caminhando com Jesus através daquilo que a sua palavra instrui, daquilo que eu vivo com a minha vida de oração diária. Irmãos, eu vou estar vivendo sob essa condição de escravo. E a gente precisa entender uma coisa, eu queria que você aplicasse ao seu coração nessa manhã. Nós precisamos reconhecer humildemente a nossa antiga condição, a condição de escravos da lei pelo pecado, a condição de gente que vivia no curso deste mundo. E hoje, pela graça de Deus, nós deixamos essa condição desse legalismo religioso, deixamos essa condição de vivermos a vida cristã no automático. Não, hoje nós buscamos cada vez mais as coisas lá do alto. O Evangelho nos ensina que quando atingimos a maioridade espiritual, e essa maioridade pode vir ainda na adolescência, pode vir ainda na juventude, quando nós estamos assumindo uma condição de buscarmos e nos comprometermos com aquele que é o nosso verdadeiro Senhor, que é Jesus Cristo. A minha pergunta nessa manhã a você é a seguinte: você tem vivido de fato como um filho ou uma filha que entende o valor daquilo que o seu pai lhe proporcionou, o seu pai celestial lhe proporcionou, como libertação dessas coisas, te concedendo essa maioridade espiritual? Mas sem Cristo a gente não vive essa liberdade, a gente não vive essa maioridade. Sem Cristo você vivia como escravo, mas você não vive mais. Sem Cristo, esse é o segundo aspecto, você vivia limitado pelo pecado. Sem Cristo, você vivia limitado pelo pecado. Por quê? Segundo o costume romano, o herdeiro ele só ia poder usufruir dessa herança ao atingir a maioridade. E Paulo aqui explica que nós estávamos sujeitos às coisas elementares do mundo, isto é, às leis e às suas restrições. Veja comigo o que diz o verso 3. O verso 3, Paulo diz assim àqueles irmãos: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está mostrando aqui que antes da fé em Cristo, você e eu estávamos escravizados pelo pecado, incapazes de obter a verdadeira liberdade que Cristo pode oferecer. Por isso, e Jesus vai dizer lá em João, no registro de João, no capítulo 8, versículo 34. Olha as palavras de Jesus. Diz assim, 8,34 de João. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se verdadeiramente atingimos essa maioridade espiritual, já não estamos mais na condição de gente que vive ainda na dependência, de ser tutelado, de ser orientado pelo curso de outras coisas que estão na esfera desse mundo, ou da nossa própria vontade, que muitas vezes faz essa curadoria na nossa vida. Muitas vezes ela é que administra a nossa vida e a nossa vontade. Não, presta atenção numa coisa. Agora, nós não podemos mais viver limitados pelo pecado, porque nós não estamos mais sujeitos às coisas elementares do mundo. Cristo nos libertou disso. E aí, irmãos, a gente não pode tentar, de forma alguma, justificar essa liberdade que temos em Cristo através das nossas obras.
através das práticas antigas de coisas que muitas vezes estão insistindo em permanecer na gente, mas quando a gente olha assim, depois que a gente as pratica e elas estão correlacionadas ao pecado, a gente se sente para baixo, a gente fica frustrado, a gente sente a dor de viver essa meninice, porque não estamos vivendo como filhos maduros diante do Senhor. Mas a boa notícia é que Cristo veio nos libertar dessa condição. E Ele nessa manhã está chamando você e a mim para confiarmos a nossa vida nessa liberdade que a graça que Ele tem para te oferecer, essa graça pode transformar a tua e a minha vida. Por isso que nós precisamos viver pela fé, confiar a nossa vida pela fé, não por obras. Essa semana eu estava compartilhando com o Natan, no momento do nosso encontro de tutoria aqui na sala, e eu tinha compartilhado com ele uma música de Natal que o Espírito Santo havia me dado. E como teólogo eu tenho que tentar entender, muitas vezes, determinados textos que caem na compreensão popular, e a gente ouve, por exemplo, aquele texto que fala assim: paz na terra, os anjos anunciando, paz na terra, os homens de boa vontade, a todos aqueles que Deus quer bem. Vai ser muito falado agora Natal. Só que a compreensão do texto ali, o ensino do texto, não é a todos os homens. Não é. Quando a gente está desejando paz e bem, essa paz é uma palavrinha grega, eirene, que significa reconciliação. E só podem ser reconciliados aqueles que são eleitos, aqueles que são chamados por Deus. Aqueles que foram na eternidade passada, ou antes da fundação do mundo, feitos filhos de Deus, adotados por Deus em Cristo Jesus. Então não é para todo homem, é para aquele que crê e confia no sacrifício de Jesus Cristo e responde ao sacrifício do seu Filho. Como tem vivido a sua fé? Você tem vivido a sua fé por obras? Ou você tem vivido a sua fé na plena convicção de que você é justificado, é liberto das suas tentativas de tentar ser melhor diante de Deus? Você se mata todo, se esforça. O Evangelho diz justamente ao contrário. É Cristo, Ele é que nos liberta dessa limitação. Mas também, em terceiro lugar, o texto mostra para a gente, no verso 4 e verso 5, uma outra verdade muito legal. Diz assim os versos 4 e 5: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O que é que isso aponta para você nessa manhã? Que em Cristo, você foi feito filho, você foi feita filha amada de Deus. Quanto consolo há nisso, porque o texto mostra que no tempo determinado por Deus, a palavra aqui no grego, plenitude, vem de um termo pleroma, que significa o tempo exato. Não podia ser nem um pouquinho antes, nem um pouquinho depois. Jesus vem no tempo em que toda a ordem mundial, toda a cosmologia daquela época estava preparada para que ele viesse. E o texto mostra que esse Filho de Deus, nascido de mulher, nascido sob a lei, ele vem para resgatar aqueles como eu e você que estávamos sob a lei. Para quê? O texto diz que para que fôssemos adotados como filhos. Por isso que Paulo, também em Romanos 8, versos 3 e 4, declara: porque o que era impossível à lei, visto que estava enferma, a lei estava doente na carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne de pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, vê como é que a chave aqui vira, como é que ela muda?
Nós vivíamos anteriormente, sem a graça de Cristo, andando dissolutamente no pecado. Mas quando Jesus vem e o recebemos como esse instrumento de Deus que nos liberta da condição de sermos escravizados pela lei do pecado, agora nós podemos viver a graça de Jesus e em Cristo, então, feito filhos de Deus. O texto mostra que Cristo cumpriu perfeitamente a lei. Ele paga o preço da nossa redenção para que nós pudéssemos receber a adoção. E para que agora tivéssemos, eu e você, o grande privilégio de termos todos os direitos espirituais em Jesus Cristo. Irmãos, eu gosto muito de um texto nas Institutas de João Calvino, o reformador, o grande teólogo da Reforma. Ele destaca que a encarnação é o ato da suprema graça de Deus e que vai trazer para a gente a condição de filhos. Sabe o que é isso? Você acordar todas as manhãs e poder dizer assim, na sua oração: obrigado, Senhor, porque apesar dos meus pecados, apesar da minha natureza decaída, carnal, o Senhor me deu um espírito de adoção. E hoje eu não quero viver para pecar. Hoje eu quero ter nojo, eu quero ter asco do pecado. Hoje eu quero começar a preparar o meu dia pensando nas coisas boas que o Senhor já fez, que o Senhor vai fazer, não, que o Senhor já fez por mim, já me fez levantar dessa cama com saúde, já respirar esse ar. Olhar para o lado e ver aqui a minha esposa deitada, ou lembrar meu filho que está lá no outro quarto, ou pensar na bênção que é ter o trabalho, e poder pegar minha lista de oração e orar pelos meus irmãos, orar pela minha igreja, poder abrir a minha boca para ser instrumento de cura, para ser instrumento de incentivo, de encorajamento para a vida do outro, para não maquinar o mal, para ser delicado até quando eu for corrigir, eu ser elegante, não fechar os olhos para o que tem que ser corrigido, mas ser elegante, saber como conduzir isso. Você ter reconhecido o valor incomparável da obra de Cristo na sua vida. Se você tem reconhecido, você é essa pessoa que vive como filho de Deus, como filha de Deus. Sabe por quê? Porque você vai viver guiado com um coração grato e você vai buscar ser obediente a esse amor. Mas existe um quarto aspecto aqui que está no versículo 6, para que possamos viver como filhos de Deus. Diz o verso 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Irmãos, Paulo está dizendo aqui que quando temos esse espírito de adoção e quando reagimos à graça de Jesus, demonstrando que temos esse espírito de adoção, nós testemunhamos disso, nós damos testemunho. Por quê? Não podemos aqui deixar de perceber que esse contexto é um contexto que Paulo está usando um linguajar jurídico da lei romana, e na lei romana a presença de uma testemunha confirmava uma filiação. Se tivesse alguém como testemunha dizendo, olha, ela ou ele é filho dele, isso era o suficiente. E aqui o Espírito Santo é esse testemunho em nossos corações, tanto que Paulo está dizendo que ele clama, Abba, Pai. Uma linguagem assim, bem popular para a época, né? Ele está dizendo, paizinho, papai. Até hoje os meus filhos me chamam de papai. Chamam de pai, mas às vezes quando vem gente, papai. E não é só Mariana, não, o Davi fala paizinho. Meu coração fica todo derretido, irmãos. O velhinho aqui fica todo bobo, né? O filho vem, chama, e é legal porque não vem com interesse. Às vezes, quando vem com interesse, a gente, tudo bem. É pai, é mãe. Mas sabe, aquela coisa que vem porque quer te agradar,
porque quer te fazer um afago no coração. É assim que Deus quer receber a sua declaração, porque Ele quer que você demonstre ser essa filha, esse filho amado, que tem intimidade com Ele, porque você testemunha dEle, porque você compartilha da sua fé, do seu amor. É tão bom a gente falar bem do pai da gente, da mãe da gente. Isso é gostoso demais. Imagina o nosso Deus que é perfeito, e essa intimidade pessoal com Deus é dom do Espírito, irmãos. É comunhão viva com o Pai. É para isso que eu e você fomos chamados. O Espírito Santo vai confirmar essa nossa filiação, essa quarta verdade. Paulo vai afirmar lá em Romanos 8, agora no verso 16, olha o que é que ele diz, que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, meu teólogo preferido, doutor da graça, ele diz algo muito interessante. Ele ressalta que o Espírito nos une ao Pai de modo inefável, garantindo que somos de fato verdadeiros filhos de Deus. O Espírito Santo que habita no teu coração, meu irmão, minha irmã, é Ele que testemunha todos os dias que você é filho de Deus. A grande questão é que muitas vezes nós não estamos ouvindo a voz do Espírito. Nós temos abafado a voz do Espírito Santo, porque estamos dando mais ouvido, ou emprestando os nossos ouvidos, ou nos engravidando pelo ouvido com as coisas desse mundo. Estamos mais preocupados com as coisas que nos movem nessa terra, nesse mundo, do que termos um tempo de qualidade para conversarmos com o Senhor, de ouvirmos a voz do Espírito Santo que testifica a respeito do Filho, que vai testificar a respeito do grande amor do Pai. Como você tem cultivado essa comunhão diária com o Espírito que clama no seu coração, que está ali gemendo e fazendo com que haja a expressão Abba Pai, Paizinho, Papai, você tem essa intimidade com Ele? Você está vivendo com essa confiança da filiação? Ou será que você está convivendo com uma espécie de medo do seu Pai Celeste? Tem gente que não consegue viver essa filiação saudável de uma paternidade amorosa com Deus, porque projeta, e aqui eu não vou entrar no aspecto freudiano, mas muita gente projeta uma relação com Deus baseada na relação com o Pai. Porque meu pai foi duro comigo, foi carrasco comigo, fez isso e aconteceu. Inconscientemente nós estamos colocando isso para Deus. Para um Deus que exerce severidade sobre você. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, e essa é a boa notícia que o Evangelho traz para a gente. Quando nós caminhamos e temos intimidade com o Papai do céu, a gente percebe que é só amor, é só cuidado. Porque o verdadeiro amor, diz a Bíblia, não é o pastor, lança fora todo medo. O medo, inclusive, de nos relacionarmos com Ele. O medo de, na relação com o nosso papai, Ele dizer assim, filhinho, muda. Deixa o meu Espírito operar no teu coração. Deixa eu controlar o teu temperamento. Deixa eu controlar os seus sentimentos. Deixa eu controlar o teu olhar. Deixa eu controlar o teu ouvir. Só tem um papai que pode fazer isso. Ele não está lá somente no céu. Ele está no nosso coração. Eu quero terminar apontando uma quinta verdade aqui, porque finalmente Paulo diz no versículo 7 uma coisa muito interessante. Ele diz que já não somos mais escravos, nós somos filhos. E se de fato somos filhos, é como se dissesse assim, você tem vivido como filho? E se você de fato é filho, você também é herdeiro de Deus. É o que diz aqui o versículo 7. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Sabe o que significa? Isso significa que Deus nos amou de tal maneira na pessoa do seu único filho, que Ele nos dá a condição agora de sermos herdeiros com todos os direitos da herança.
E quais são todos esses direitos da herança? Nós temos direito ao perdão. Você é perdoado. Você tem vivido como alguém que foi perdoado? O Evangelho diz que quando a graça de Jesus, ela toma posse do nosso coração, ela é como um rio de águas cristalinas, límpidas, puras. Ela vai lavar todo o nosso ser. Ela vai nos lavar de todo o nosso pecado, e aí nós vamos poder ser herdeiros exercendo esses direitos de nos apossarmos do perdão, de nos apossarmos da sua salvação, de sermos habitação do Espírito, de termos a vida eterna, irmãos. Por isso que, mais uma vez, eu faço uma conexão com Romanos 8, agora no verso 17, quando Paulo declara: e se filhos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Isso não traz alento para o nosso coração? Ontem pela manhã eu estava lá na formatura do City to City, na Barra da Tijuca, na Igreja das Américas. E Deus nos deu o privilégio, junto com outros irmãos pastores, de colarmos grau em uma pós-graduação de 2 anos sobre plantação de igrejas e revitalização de igrejas. Com a fé espiritual. E o mentor de todo esse trabalho é alguém que já está com Cristo. Eu estava lembrando com alguns colegas ontem. Quanta falta, eu falei isso para o Natan essa semana, quanta falta o Tim Keller faz. Nosso querido Timothy Keller já está com o Senhor. E o Tim Keller, ontem nós estávamos comentando, todo o material que foi usado foi um material muito bom que ele deixou, um material maravilhoso, da Igreja Redeemer, lá em Nova York. E o Tim Keller lembra que essa certeza de que somos herdeiros de Cristo, essa certeza que tem que estar ali, latente, mas também patente, tem que ser demonstrada. Ele diz que viver como filho é descansar na provisão e na promessa do Pai. Irmãos, como isso é gostoso. Todos os dias, a gente saber que tem uma mesa farta colocada diante de nós, para a gente poder se nutrir dela. Sabe, todo mundo aqui gosta de tomar aquele café da manhã. Os que estão em dieta, aquele cafezinho mais moderado. Mas é tão gostoso você ter aquela mesa assim, quando você vai numa pousada, então, aí a gente faz uma gracinha, aquela mesa farta, eu fico olhando onde eu vou começar e tal. É bom demais, gente. Agora tu imagina, o Evangelho diz para mim e para você, e essa é uma coisa maravilhosa, que o Pai, Ele prepara uma mesa, e Ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, diz o Salmo 23. Sabe qual é a ideia? A ideia original é de que quando a gente está à mesa, a mesa do Salmo 23, a gente não está olhando para os nossos adversários, a gente está de costas para eles, olhando a mesa, o melhor da mesa, e eles estão de lá assistindo a gente se alimentar. Tudo com água na boca. Esse é o contexto do Salmo, você sabia disso? Quais são os nossos adversários? Nossos adversários podem ser constituídos, aqui não vou listar todos, como a inveja, a mentira, a pornografia, a ira. Poderia aqui elencar outros. Eles não podem se assentar com a gente à mesa. Essa mesa de provisão, que todos os dias é colocada diante de você e de mim, é isso que diz o Evangelho, é para que nós nos nutramos de uma graça, nos alimentemos dessa graça, que só Cristo pode oferecer e o faz aos seus filhos amados. E é nessa condição que eu e você somos chamados a mergulhar, a cair de cara todos os dias, a bater a porta na cara do diabo, do inferno, e dizer: eu quero viver como um verdadeiro filho de Deus, como uma verdadeira filha do Eterno.
Mas tem gente vivendo na igreja como filho desamparado, como filha desamparada. Deus não chamou você para isso. O Evangelho diz que Deus em Cristo Jesus te chamou para viver uma nova identidade, e essa relação identitária é de vida, é de graça, é de liberdade, é de andar como um filho e uma filha que todos os dias, apesar de ser imperfeito, e eu sou imperfeito, você é imperfeito. A igreja é feita de gente imperfeita, recebemos mais 4 imperfeitos essa manhã. A igreja é feita de gente imperfeita, mas de gente eleita, para rimar. Gente imperfeita, contudo eleita. Filhos e filhas de Deus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que, assim como uma criança, aquela criança lá do início que eu citei, uma criança adotada, ela se deleita e desfruta dos benefícios de uma nova família. Eu e você somos chamados pelo Evangelho todos os dias a desfrutarmos dessa condição, nessa família da fé. Mas fazer parte dessa família da fé requer de nós uma atitude que vai nos levar a uma outra. A primeira atitude de reconhecermos que não há nada de belo na gente. Não há nada que agrade a Deus em nós. Aliás, como dizia presbítero Carvalho, lá da igreja da Santa Cruz, um velhinho matuto, ele dizia que a única coisa que agradava a Deus nele era o Espírito Santo. Então a gente tem que entender que somos essa criança que agora sai dessa idade de maturidade, agora atinge a maioridade espiritual, porque nós somos filhos de Deus, e Cristo nos libertou dessa escravidão da lei do pecado, para nos tornar seus filhos e filhas, seus herdeiros e herdeiras. Você tem reconhecido todos os dias essa adoção na sua vida? Você tem vivido como esse filho amado, essa filha amada do Pai? Está vivendo como esse filho, como essa filha que anseia todos os dias, mais do que rolar a tela do seu celular, mais do que ver as novidades na internet, mais do que fazer o que você gosta de fazer no seu trabalho, mais do que o amor que você tem pela sua mulher, pelo seu marido, pelos seus filhos, mais do que isso, você anseia acima de tudo isso, ter comunhão com o Pai, de ter tempo de qualidade reservado para o Pai. Eu oro nessa manhã para que o Evangelho da graça de Jesus, aquele Evangelho que te fez filho e filha de Deus, no qual você foi adotado, esse Evangelho leve você, inspire você todos os dias, ao acordar, ao levantar, ao caminhar, ao fazer suas atividades, ao final do dia, você se reconhecer, você poder dizer: Senhor, obrigado por ser sua filha, por ser seu filho amado, obrigado porque você é meu Pai, porque você me amou de tal maneira que enviou o seu único filho para ser meu salvador pessoal. Obrigado porque agora não preciso mais viver debaixo das correntes da escravidão do pecado. Eu tenho um Deus que em Cristo Jesus me traz liberdade. Pela graça eu sou salvo. Isso não vem de mim, isso vem do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, a termos essa compreensão da palavra do Senhor e vivermos essa experiência que é a nossa filiação em Cristo Jesus a Deus. Vivamos como filhos amados de Deus. Vamos curvar nossas cabeças.